Treinar o corpo sem treinar a mente não rola. Existe essa possibilidade, dá para treinar o corpo sem treinar a mente, não tem problema nenhum. Você vai ter um corpo muito agradável, estético, bonito, forte, mas essa fortaleza do corpo não vai ser o suficiente para dar conta da vida se a mente não estiver forte. Uhum. Né? Tem esse contexto. Por quê? Porque a gente consegue ser muito forte no aspecto matéria, carregar coisas, né? Suportar peso, suportar batalhas, mas aquilo que vai te manter dentro da persistência do caminho é uma mente forte. A prova disso é você observar os atletas profissionais, quantos sucumbem porque não conseguem manter uma mentalidade fortalecida. Grandes potenciais, pessoas que tinham grandes talentos, que tinham grande capacidade de dar conta de chegar muito no topo do esporte, mas não conseguiram porque a cabeça não permitiu. Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos muito bem, né, Lu? Muito bem. Felizes hoje por receber aqui um homem que transita entre o mundo da alma, da inteligência e o corpo fitness. Pode ser alguma coisa assim? Uma introdução Sim, muito bacana? bem, muito bem. Tá, então tá, só para Exatamente quebrar o isso. gelo. Eu vou ler a tua biografia, Tá bem. porque eu não quero me perder, ok? É empresário do fitness, mas também é um estudioso do comportamento humano. Correto. Especialista em enneagrama, Sim. estudante de psicanálise, mentor em inteligência emocional e legendário. Exato. Pai da Júlia, Luana e Giovana. E esposo da Rosana Schultz Machado. Ela mesma. Depois eu quero saber como é que tu consegue equilibrar a tua vida no meio dessas 4 grandes mulheres. Eu não consigo. Não? Não. Tá, então tá. Mas tá, eu deixei aqui também registrado que tu equilibra família, carreira e propósito. Ah, entendi. Agora o porquê da sim, pergunta o do porquê equilíbrio. da pergunta. Né? Mas parte do equilíbrio é entender que não existe equilíbrio. Não Então, existe equilíbrio. é, Ih, já aí começamos começa assim, bem, né? então. Já começamos aqui, ó. É, Seja bem-vindo, André Machado. muito obrigado. Meu amigo de alguns meses, Há alguns bons anos, né? alguns bons anos, É isso mesmo. A gente já brincou em alguns cursos que tu me deste que eu sou tua versão feminina, tu é a minha versão. Sim, é verdade. Tem muitas coisas que Muita são gente muito que- próximas, Tem né? muita gente que nos ama e tem muita gente que Tem. nos ama também, né? Tem. Verdade. É verdade. A gente faz as amizades e faz as inimizades em toda a caminhada. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, É, né? Pois exatamente. Mas para mim é uma grande honra poder estar aqui conversando com vocês, né? A gente acompanha já há algum tempo, desde que começou o Pó de Pimenta, sempre achei muito interessante, muito inteligente aquilo que é feito aqui dentro. E eu comentava em casa, né, que eu ficava curioso, será que algum dia algum convite seria feito para mim? E esse convite chegou. Então, hoje para mim é um motivo de muita felicidade estar aqui. E principalmente porque você faz parte disso, né, Dê? E realmente tem uma história, a gente tem uma amizade muito grande, um carinho. A Dê fez parte de um início meu nessa chegada aqui na cidade de Santana do Livramento, né? Abriu portas. Então, não poderia deixar de honrar tudo isso e agradecer por esse convite. Ai, muito obrigada, a gente está muito feliz. Já era para ter vindo antes, inclusive. Muito bem. Mas é que a tua agenda não dava, e às vezes quando dava a gente já tinha algum outro entrevistado também, né, na Exato, agenda. exato. Então, assim, mas tá, o dia chegou. Chegou, isso aí. E a gente vai aproveitar ao máximo, a gente quer tirar de ti muitas informações que giram assim nessas nuances de inteligência emocional, de comportamento humano, de enneagrama, legendário também, que é uma novidade que está agora no teu Exato. currículo. Né? Então, nós separamos a nossa entrevista em blocos, assim. Tá bem. Até para que a gente possa, dentro de uma linha do tempo, falar de tudo um pouquinho. Da família, da parte da inteligência emocional, do Ótimo. enneagrama. Nós vamos começar lá no início, Muito nas bem. raízes, assim, de como é que foi a transição do André, empresário do fitness, para o André que mergulhou no comportamento humano e inteligência emocional. Na realidade, eu acho que foi o contrário, né? Isso, foi o contrário. Na verdade, assim, inclusive, quando eu converso com pessoas que são colaboradores e são proprietários de empresas, eu tenho a oportunidade de dizer que eu já transitei nos dois lados, né? Metade da minha vida profissional eu fui funcionário de empresas e a outra metade eu realmente fui empresário, né? E o comportamento humano, a transformação humana começa quando eu desejei buscar ir para o empreendedorismo.
Por quê? Porque eu sempre ouvi, né, desde muito jovem, que havia um potencial, no entanto, esse potencial não era explorado. E eu mesmo sentia que existia em mim um freio de mão puxado, tinha uma trava, alguma coisa que ficava incomodando, que eu não conseguia dar um próximo passo. Eu sentia aqueles anseios e receios. E aí eu entendo que tudo acontece por um caminho, por um propósito, ou seja, um encaixe de alguma coisa, né? E quando eu comecei a despertar para esse desejo, apareceu o comportamento humano. Eu comecei a buscar conhecimento e entendi que, ok, eu preciso trabalhar alguma coisa em mim para que eu possa, então, caminhar por um próximo nível, caminhar para aquilo que eu estou buscando, que era partir para o empreendedorismo. E aí surgiu já de cara o Enneagrama, que foi a primeira ferramenta de desenvolvimento humano que trabalha esse conceito da inteligência emocional que eu tive contato. E, além disso, comecei a permear por outros trabalhos de desenvolvimento humano, mas não tão com a pegada da inteligência, mais comportamental, mais técnica de empreendedorismo, coisas assim. Mas o Enneagrama ele trouxe já uma profunda transformação e um profundo entendimento daquilo que eu entendia que eram as travas que atrapalhavam. E depois, sim, no caminho do empreendedorismo, né, começou a surgir o desejo de estar à frente de uma empresa. E o meio fitness, digamos assim, ele vem por conta da criação que eu tive com meus pais, né? Meu pai é professor de educação física, formado. E ele tem uma frase que eu guardo para mim. Ele diz que a cabeça que é direcionada ao esporte não tem tempo para pensar em besteira. Ele falava exatamente assim, né? E eu sempre gostei muito do esporte, sempre tive muito contato, sempre fui praticante de exercício, de esporte, de alguma coisa. Fiz a faculdade de educação física. E depois que eu conheci a Rossana, aí essa união permitiu que a gente pudesse pensar, né? Porque quando eu conheci a Rossana, eu não transitava no mundo fitness, eu transitava no comportamento humano unicamente. Com a Rossana surgiu a possibilidade do empreendedorismo, de empreender com uma empresa do fitness, uma academia, um estúdio box, e ela como professora, e eu comecei a caminhar pela gestão. E assim a gente foi construindo a empresa, né? A empresa hoje já tem seus 6 anos, se eu não me engano, 7 anos, tá? Mas eu nunca consegui largar, né? O comportamento humano sempre caminhou junto, eu sempre continuei estudando, eu gosto muito disso. Treinar o corpo sem treinar a mente não rola. Existe essa possibilidade, dá para treinar o corpo sem treinar a mente, não tem problema nenhum. Você vai ter um corpo muito agradável, estético, bonito, forte, mas essa fortaleza do corpo não vai ser o suficiente para dar conta da vida se a mente não estiver forte. Né? Tem esse contexto. Por quê? Porque a gente consegue ser muito forte no aspecto matéria, carregar coisas, né? Suportar peso, suportar batalhas, mas aquilo que vai te manter dentro da persistência do caminho é uma mente forte. A prova disso é você observar os atletas profissionais, quantos sucumbem porque não conseguem manter uma mentalidade fortalecida. Grandes potenciais, pessoas que tinham grandes talentos, que tinham grande capacidade de dar conta de chegar muito no topo do esporte, mas não conseguiram porque a cabeça não permitiu. A gente vê muitos exemplos assim, especialmente no futebol, né, André? Sim. Quantos meninos começam com dom? Exato. Crianças que têm dom realmente, mas que não têm um bom fortalecimento ao longo da vida da questão mental e acabam não indo pelo caminho que se esperaria. E outros, às vezes não têm um dom tão, mas são mais dedicados, se aprimoram mais e têm uma capacidade mental e um apoio, um suporte mental muito mais e conseguem aliar as duas coisas, né? Exatamente. E se a gente for fazer uma analogia à vida da gente, é mais ou menos assim, né? Onde eu tenho a mente fraca é onde eu estou sucumbindo a alguma coisa. Sim. E ali eu estou deixando de viver potenciais que eu poderia estar vivendo porque a mentalidade, as minhas emoções, né, a minha personalidade ainda não está amadurecida e fortalecida o suficiente para dar conta daquilo. E aí, nesse ponto, eu tenho 2 caminhos. Eu posso buscar uma forma de suportar isso, treinar essa mentalidade, treinar as minhas emoções, fortalecer e amadurecer a minha personalidade para dar conta disso. Ou eu vou acabar sucumbindo a isso e aí começam as justificativas. Aquilo ali não era para mim, né? Acho que eu já vi que não ia dar certo e vou permear por outros caminhos. Caminho mais confortável. Mas eu quero saber do André lá de trás ainda. Sim, claro. Enquanto tu falou assim que existia um freio de mão puxado, tinha alguma coisa que estava te impedindo, apesar de tu querer, né? E qual era a emoção? O que realmente foi necessário tu domar? O que fez com que tu largasse o freio de mão? Tu
Tu lembra? O que te deu aquele O que deu o estalo. O que deu o estalo, não. Qual era a razão do freio de mão estar puxado? Que ele conseguiu enxergar essa razão e conseguiu soltar o freio de mão. Muito bem. O que é importante clarear a respeito disso, né? Aquele freio de mão existe até hoje, tá? Só que existe uma diferença. Hoje eu consigo ter um pouco mais de consciência do freio de mão e perceber que ele não pode tomar conta. Né? Entender que não, isso aqui já são os meus medos, os meus anseios, os meus receios, né? Querendo dominar a minha cabeça a ponto de fazer eu pensar que eu não consigo dar conta daquilo que eu quero fazer. Ou seja, estou duvidando de mim mesmo. E era isso que acontecia. E acontece até hoje, a grande verdade é essa. Né? Não tem nada demais a gente admitir que eu duvido de mim mesmo. Mas hoje eles vieram para a consciência e são mais administráveis. Quando a gente fala de emoções e personalidade, funciona exatamente assim. Você vai se testando, né? E em algum momento você vai perceber que aquilo ali já não é mais uma trava, aquilo ali já não é mais algo que te impede de dar o próximo passo. Então, medo de fracassar, medo de dar errado, medo de ser uma pessoa desaprovada pelos demais, né? Tudo isso permeia a mentalidade da gente. E boa parte disso também faz parte de mim. Agora, onde isso está afetando a ponto de eu não conseguir dar o próximo passo é o ponto onde a gente tem que estar mais atento, porque eu estou querendo, eu estou desejando, eu sei que eu posso chegar lá, mas quando eu estou próximo de alcançar, alguma coisa eu faço e acabo impedindo que aquilo ali dê certo, e quando eu começo a parar para pensar, puxa vida, né? Eu fiquei preocupado com o que a minha esposa poderia pensar a respeito disso, eu fiquei preocupado com o que os meus amigos poderiam pensar sobre isso, eu fiquei preocupado com o que as pessoas da sociedade que eu convivo poderiam pensar a respeito disso. Eu entendi que talvez as pessoas pudessem me julgar mal ou bem, entendi que as pessoas pudessem pensar que algo no André não é aceitável e pronto, foi o suficiente para eu não dar o próximo passo. Então, tomar consciência disso seria um melhor caminho. Então, quando eu digo que o Enneagrama ele chegou numa hora onde eu precisava, é porque naquele momento empreender é você viver as nuances das dificuldades, né? Você saber que em algum momento você vai estar com o financeiro apertado, é você saber que em algum momento as pessoas vão pedir demissão e você vai ter que se virar para conseguir novas pessoas ou resolver isso sozinho. É você entender que por vezes você vai estar flutuando em momentos agradáveis, e isso pode cair do nada, porque o mercado virou, porque uma pandemia aconteceu, enfim. Né? Então, isso é o empreendedorismo. E aí você tem que confrontar os teus medos, porque uma das coisas que pegava bastante para mim era o fato de eu confundir investimento com dívida e começar a querer entender que aquilo ali era algo, digamos assim, o meu julgamento interno fazia eu me enxergar uma pessoa cruel, porque eu estava com investimentos e tinha parcelas para pagar, que horror, né? E aquilo ali construía um monstro na minha cabeça a ponto de eu não conseguir dar o próximo passo. Né? Então, isso é um pequeno exemplo, né? Na medida em que a gente vai tomando consciência disso, você vai lidando com isso muito melhor, vai rompendo essas crenças, vai virando a chave, e aí pronto, você vai lidando de forma muito mais agradável. O próximo passo depende de mais dinheiro, depende de um financiamento, eu preciso entender que o fluxo de caixa funciona dessa forma, então ok, vamos lidar com isso, o que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Então você muda o pensamento, vai mudando a forma de agir, e aí naturalmente você vai caminhando por aquilo que é mais interessante e agradável para o que você tem vontade de fazer. Que era o meu caso naquele momento. Só que foi tão legal o Enneagrama, e eu acabei virando um entusiasta disso tudo, que surgiram convites para formação nesse treinamento, para trabalhar mais com isso, e foi inclusive a primeira oportunidade de empreendedorismo. Então uniu o útil ao agradável, e ali começou a caminhada. Né, do comportamento humano com o empreendedorismo, e de lá para cá não mudou mais. Aí sim, né? Aí houve a transição, eu pedi realmente demissão para investir e caminhar no empreendedorismo, com a vontade de estar na gestão de empresas, que é algo que realmente me desafia, mas é algo que eu tenho paixão de estar também. Sim. Né? André, tu falou bastante do medo, a gente sabe que o medo é uma emoção e tal, e daí era uma emoção mais particular, peculiar do André, né? Sim, exato. Falando de Enneagrama, de uma das personalidades, mas existem outras emoções que tu pode falar para nós um pouquinho, só para, de repente... eu ia perguntar também já, em complementação, sobre Enneagrama. Sim, eu até alguns dias, eu nunca tinha escutado falar de Enneagrama. E as meninas um dia me disseram, mas a tua personalidade, eu acho que né? É o número tal. Mentira, a gente nunca falou isso.
Ah, muito bem. Elas estavam me avaliando, André. A gente não pode falar isso. Ai, desculpa, foi mal, elas não falaram coisa nenhuma, mas eu vou ouvir dizer. Entendi. E explica pra nós o que é o Enneagrama. Tá. Muito e bem. que tipo ela é? Tá bem. Não, isso não tem necessidade. Muito não, bem. Não ao vivo. Eu penso que a gente pode falar sobre algumas características que certamente não vão ser nenhum problema e vão deixar a gente super feliz de saber que existe isso na gente, tá? Mas assim, o Enneagrama em si, ele, na verdade, ele tem uma explicação muito profunda e bem ampla, tá? E o que eu trabalho até hoje, o conhecimento que eu trago, ele é relacionado ao Enneagrama da personalidade, certo? Mas o Enneagrama é legal a gente explicar um pouco o que está por trás desse símbolo, né? Pelo fato dele ser sagrado, por ele trazer para nós muito entendimento das coisas que o mundo muitas vezes nos propõe, né? Ele tem uma composição de 3 símbolos, tá? E essa composição dos 3 símbolos, o círculo, o triângulo e a êxade, né? Que é eu não vou conseguir desenhar agora, mas quem puder pesquisar ali, pesquisa símbolo do Enneagrama, vai ver que bem no centro tem um desenho que são 6 pontas que se interligam, né? São 7, na verdade, mas o nome é êxade, tá? O círculo, ele representa a lei de Uno, que significa o quê? Que você faz parte do todo e o todo é representado em partes únicas e singulares, certo? Então, tudo está conectado. No que diz respeito, por exemplo, à crença cristã, que inclusive é a minha crença, né? É um entendimento de como Deus se apresenta. Né? Porque Deus ele é único, mas nós, como Deus, como unicidades, somos a representação dele na Terra. Então, somos únicos também. Então, traz essa relação. O triângulo, ele representa a lei de 3. Tá? Então, se você parar para observar no mundo, né, tudo, de alguma forma, se manifesta de 3 formas. 2 opostos e algo que julga ou dá um resultado neutro. Então, é a lei da física, positivo, negativo e neutro. Né? E na crença cristã, por exemplo, Deus ele se manifesta de 3 formas. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Correto? Né? Então, é mais ou menos assim. O ser humano se manifesta, né, sob a ótica do Enneagrama de 3 formas. Nós somos seres humanos, somos únicos, somos individualidades, a nossa genética ninguém consegue copiar, mas nós nos manifestamos de 3 formas. No contexto prático, ou seja, nós agimos, nós pensamos e nós sentimos. E se você parar para pensar, nenhum ser humano foge disso. Né? A gente pensa, sente e age, correto? Então, essa é a manifestação do Enneagrama, do que ele explica. E a êxade representa a lei da perfeição, a lei do 7. Né? Mas, sob o contexto do Enneagrama, representa também a lei dos ciclos, que a cada 7 ciclos, algo sofre uma transformação ou uma evolução, correto? Então, se aplica, inclusive, às notas musicais. Se você parar para pensar, do Dó ao Si, são 7 notas. Né? Quando a 8ª nota acontece, ou ela sofreu uma alteração para mais ou para menos, ou ela é um Dó maior, né? uma Dó uma 8ª acima ou uma 8ª abaixo. Na música é representada dessa forma. Tá? E dali você vai começar a entender na vida até as crenças, até aqueles jargões, né? O pessoal está passando lá no casamento com a crise dos 7 anos, né? Por quê? Porque em 7 anos uma transformação acontece. Provavelmente alguma coisa na vida daquele casal deve estar em evolução. E se não evolui, rompe. Correto? Então, essa é a lei da perfeição. Se não houve a preparação suficiente para a transformação, rompe. E aí tem que começar de novo. Então, é isso que o Enneagrama representa como símbolo. Certo? Agora, o que a gente sempre trabalhou foi o Enneagrama das personalidades. É uma composição do símbolo que nos mostra 9 personalidades. Né? E quando a gente olha para esse símbolo no entorno do círculo dele, são 9 pontinhos e o 9 está lá em cima. Não tem a composição do 0, por exemplo. Tá? Alguns acreditam que isso tem origem na numerologia, mas a gente não tem como comprovar. Não existe uma comprovação científica de onde surgiu o Enneagrama. Tá? E nessa representação das 9 personalidades, o que ele explica é o seguinte: as 9 personalidades estão presentes no ser humano. Sim. Correto? No entanto, no nosso processo de formação, conforme o símbolo do Enneagrama nos mostra, em algum momento eu me fixei numa personalidade. E aí o que acontece? O mundo ele é visto por um todo, correto? Mas, por conta da minha fixação de personalidade, eu passei a enxergar o mundo apenas do jeito que eu consigo enxergar. E aí eu começo a gerar todo o meu contexto de personalidade. Eu passo a entender o mundo baseado nos meus conceitos, nas minhas crenças, nos meus valores, nos meus medos, em tudo que está envolvido na minha personalidade.
e isso se traduz em comportamento. Eu vou passar a agir de um jeito, porque eu enxergo o mundo de um jeito, e isso justifica o que eu penso, sinto e faço. É mais ou menos essa a realidade que o Enneagrama nos traz. É a análise do mundo sob a tua perspectiva. Exatamente. Que foi formada. O mundo não é o que você... Como é que é aquela frase? O mundo não é o que você... É o que você enxerga. É o que você enxerga, alguma coisa assim. Tá? Depois, daqui a pouco eu lembro. Pode ser, eu não vou lembrar dessa frase. Tá. Eu sei do que você está falando, mas eu não vou lembrar. Mas é mais ou menos isso que a gente... É assim que é o ser humano, tá? Por que é tão... Aí nós temos ali as emoções. Sim. Quais Que são as são? emoções? Isso. Tá. O nome das emoções lembra muito os 7 pecados capitais, né? Você tem ali a raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o medo, a gula, a luxúria e a indolência, né? São nomes que foram trazidos para, digamos assim, para simbolizar cada personalidade, né? E para simbolizar também o que cada comportamento acaba buscando e como essas emoções acabam influenciando esse comportamento, tá? Então, quando você enxerga, por exemplo, a primeira emoção do Enneagrama, né, que é a raiva, você enxerga ali um contexto de uma personalidade excessivamente exigente consigo e com os outros, a tal ponto de se indignar quando as coisas não funcionam bem. Né? A tal ponto de conseguir se julgar tão incorreto de que eu não posso errar em momento algum. Então, esses conceitos é que vão construindo o comportamento. Aí você vai enxergar uma pessoa criteriosa, uma pessoa, às vezes, até... o pessoal, às vezes, comenta, né, que é uma pessoa cri-cri, sabe? Aquela pessoa... essa pessoa tem toque, né? Porque tem que estar tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar, tudo alinhado, nada... Não é exatamente o toque, não é uma patologia nem nada, mas é a personalidade. Aquela pessoa que vai olhar para um quadro torto na parede, ele fica louco se tiver aquele quadro torto na parede, não consegue, né? Então, o comportamento traduz muito o que essas emoções estão dizendo a nosso respeito. Tá? E é assim que funciona o Enneagrama, né? É isso que a gente passa a entender mais quando você estuda o Enneagrama. Quando nós fizemos o Enneagrama com o André, depois de concluído, eu lembro, assim, que, meu Deus do céu, o escuro se tornou claro, sabe? Sim. Porque, tipo assim, eu acreditava que o meu André fazia coisas para mim de propósito. Exatamente. Não, o relacionamento mudou da água pro vinho. O relacionamento conjugal e ele a mesma forma. Então, vinha o André e servia meio que um terapeuta, assim. Não, Andrezão, ele falava pro André, Andrezão, tu tem que ver que ela age assim, porque em função disso, disso, disso. E também, do jeito que tu fala com ele, vai ser assim, assim, assado. Eu digo, e que coisa mais muito interessante, bacana. porque esteve na frente dos teus olhos o tempo todo. Mas quando a gente traz para a consciência, eu sempre comparo muito quando a gente é míope, enfim, ou não enxerga muito bem para perto, tu bota o óculos, limpa a visão. Exatamente. Né? E quando tu traz para a consciência, como fica muito mais fácil de manejar. Porque tu viu, tu enxergou e tu já sabe administrar aquela situação, seja qual for, no trabalho, no teu relacionamento. E isso, para quanta coisa na vida a gente não utiliza, né? Saber, a gente não sabe, né? A gente não sabe. É como disse o André, o freio de mão tá ali puxado isso direto. era o freio de mão puxado. O freio de mão, isso exato. era um dos lidando, freios né? de mão que a gente enxerga puxado, Sim. né? É exatamente isso. Se você parar para... Eu costumo dizer o seguinte, né? Que o mundo, ele seria perfeito se não houvesse a capacidade racional do ser humano. Tá? E aí algumas pessoas me perguntaram, tá, mas por que isso, André? Porque se você olhar para a natureza, né? A natureza nos propõe o seguinte: todos os seres vivos da natureza, eles são irracionais, exceto o ser humano. Correto? O ser humano, embora ele tenha uma grande capacidade que o diferencia de todo o resto do mundo, também é um grande karma, vamos chamar, é também um grande peso. Por quê? Porque isso faz a gente ter que lidar com isso. O ser humano, ele é capaz de raciocinar, mas ele também a capacidade de raciocínio faz com que ele também possa agir de maneira altamente perigosa. Né? A mente do ser humano, ela é muito perigosa, porque ela precisa dar um significado para tudo que ele sente e faz. Se você olhar para um animal, a natureza, como ela funciona, é tudo por puro instinto e ação. Então, um animal, ele se alimenta de outro porque ele está com fome, ponto final.
Ele não consegue olhar para aquele animalzinho e dizer assim, pobre, coitado. Né? Fazer uma ele não tem essa capacidade. O ser humano tem. Uhum. Mas o ser humano, nessa capacidade de raciocinar, ele passa também a ter a capacidade de dar significado ao que ele está sentindo. Se você foi colocado num quarto escuro e você sentiu medo, lá você pode ter registrado algo que vai para a tua vida inteira te atrapalhar, ou pode ter sido simplesmente um momento que eu fiquei preso num quarto escuro. O que gerou a capacidade de dar o significado é a capacidade de raciocínio. Porque lá eu começo a justificar tudo o que aconteceu naquele momento. Claro. Né? E se você pega um animalzinho que ficou preso num quarto muito tempo, ele fica com medo, você abre a porta, daqui a um pouco ele passou por isso. Já nem lembra o que resolveu. O máximo que vai acontecer é ele entender que é melhor não ficar num lugar assim. Sim. Porque ele age por instinto e ação. Né? O ser humano não, ele raciocina. E quando ele raciocina, ele dá significado. E é isso que começa a gerar os maiores problemas entre a raça humana, né? É por isso que muitas vezes eu começo a querer buscar poder, querer ganhar alguma coisa. Eu começo a passar por cima das pessoas. Isso me leva, porque no significado do que representa eu ser algo, né? Muitas vezes eu posso querer passar por cima das pessoas para alcançar. Então esse é o cuidado, é isso que a mente humana pode causar consigo mesmo, né? E isso tem relação com sentimento e ação. Tá? E esse é o perigo do raciocínio humano. A gente constrói muitas coisas maravilosas, mas a gente também se coloca em situações muito delicadas. Nossa, eu tô fritando aqui meu cérebro, será? Eu tô processando a informação. Sempre foi assim. Às vezes tem que escrever. Eu tô conhecendo hoje o André, então eu tô processando muito aqui. Eu até tava procurando, eu procurei desde ontem, assim, nos meus livros, um bilhetinho que tu fez para mim. Não, tu não vai lembrar, mas sim, tá bem. Foi importante para mim. Teve um significado importante. Teve um significado importante para mim, porque o Enneagrama ele fala muito também assim do teu ponto de estresse, entendeu? Porque todos nós, né, sim, quando verdade. estamos sobre estresse, que daí vem aquele ser, assim, né? Sim. A gente costuma dizer, né? Isso é bíblico também, né? Quando você passou a ter o direito de conhecer o bem e o mal, você acabou tendo a noção do que representa a luz e a escuridão da tua própria personalidade, né? Então, na medida em que você tem a escuridão, por mais que eu me enxergue uma pessoa altamente iluminada, maravilhosa, bondosa, existe dentro de mim algo que, inclusive, na sociedade não seria aceito, mas existe. E isso está na gente, ok, né? Essa grande verdade do ser humano. Agora, se eu aceito isso ou não, aí é outra conversa e é problema de cada um. E está tudo bem, né? Essa é a natureza humana, mas que existe, existe. O que é a personalidade, o que o estudo, né, começa a nos revelar? Muitas vezes, como eu posso estar me comportando nesses momentos onde eu brincava, né, o lado escuro da força, né, o lado negro da força começa a se apresentar. Então, no entendimento dessas características, eu começo a enxergar que, por vezes, aquele movimento que eu faço de querer me vingar, né? Mas não é aquela vingança assim, agora você vai ver, né? Não é nada disso. É aquela vingança mais obscura, eu fico esperando o momento, e aí, quando vê algo acontece, eu apenas estou me comprazendo com aquilo. Viu? Eu avisei isso, né? Então, isso é humano, entendeu? As pessoas passam por isso, né? A gente vive isso é uma realidade. O ponto é que, às vezes, nessa característica que a gente pode considerar um pouco mais negativa, eu não tomo consciência disso. Sim. E eu passo a agir muito mais nesse ponto, né? Do que naquilo que realmente faz bem, aquilo que é bom e saudável para mim e para quem está próximo de mim. Normaliza esse ponto e acaba agindo como se fosse normal fazer isso. O ponto de estresse, ele é algo que você pode... Agora, eu posso falar algo que para você é ofensivo. Sim. E nesse momento você pode imediatamente receber isso mal e já demonstrar isso para mim. Né? Você já te respondendo. Firmar, pode responder ou não, ok? Mas o fato de não responder não significa que não incomodou. Sim. Apenas eu tive o meu ajuste social para não agir mal nessa hora, mas eu guardei, né? Então, no que eu guardei, pronto, rancor, mágoa, rancor ficou. Se eu tô levando isso para semana que vem, é mágoa e rancor. Tá? Não, mas eu não guardo mágoa. Então tá, me conta quais são as histórias que você fica lembrando na tua cabeça que você sentiu raiva, que você se incomoda, que tá até hoje, que eu vou te dizer que ali mora a raiva e o rancor, entendeu? Porque é isso. Né? Então a gente guarda isso. No momento que a gente guarda, isso alimenta algo na nossa personalidade, que são as nossas emoções e sentimentos. Em algum momento, você vive uma experiência similar, ou não. E aí você guarda um novo rancor. E aí você transforma isso em ressentimento. Em algum momento isso
né? Isso rompe uma barreira do socialmente aceitável e você vai agir de uma maneira que talvez você não gostaria de agir. Sim, sim. Certo? Pode ser intempestiva e agressiva ou pode ser simplesmente sutil, mas que ainda assim o resultado não foi bom. Sim. Tá? Então isso tem muito a ver com o estresse. E o estresse, ele é algo que pode conduzir a tua vida por segundos ou você pode ficar anos em estresse. Né? Você pode viver anos nessa condição. Quantas pessoas, muitas vezes, têm que suportar situações que não gostariam, mas que suportam durante muito tempo, porque na mente dessa pessoa, eu tenho que estar aqui. São as justificativas, né? Uhum. Eu trabalho com um chefe que me impõe, que briga, que chuta o pau da barraca, que faz o que quiser comigo lá durante 10 anos, porque eu tenho que sustentar uma família. Uhum. Aí você conversa com uma pessoa assim, você pergunta, mas você está querendo me dizer que a única maneira que você tem no mundo de sustentar a tua família é estando lá, sob custódia desse camarada que te trata dessa forma, né? E aí a pessoa para pensar um pouco e ela vai dizer o quê? Ah, André, você não conhece a minha vida. Né? Porque eu ainda preciso manter uma justificativa daquela situação que eu estou me colocando. Entendeu? É ruim, mas eu estou numa zona de conforto, então eu não quero sair dela, de exatamente. certa forma. E André... Por favor. Eu tô curiosa, preciso perguntar. E dessa análise dessas emoções, desses perfis, quando tu traça esses perfis através do Enneagrama, Sim. Tem algum deles que seja mais desafiador, mais complicado de... O teu, qual é o teu? Tu pode dizer isso? Posso, na verdade, assim... Responde essa pergunta e depois vamos passar para outro bloco. Porque ele é muita coisa se a gente ficar falando de enneagrama, só enneagrama, a virginiana organizada. É porque eu preciso andar por outras nuances também. O que a gente identifica aqui? Um critério de método. Correto? Né? Então, vamos orientar para o... Então, isso é uma característica, né? Da personalidade da Denise, que inclusive eu tenho. Tudo na minha vida tem que ser por método. Quando eu saio do método, você rompe uma barreira na minha vida que eu fico perdido. Eu demoro uma semana ou duas para reorganizar. O que é uma ruptura de método? É eu acordar todo dia às 6h30, eu tenho que tomar meu café, depois eu escovo meus dentes, eu vou tomar meu banho, aí 8h30 eu tenho que estar saindo para trabalhar. Todo dia assim, todo dia funciona desse jeito. Aí, num dia específico, a minha amada esposa, maravilhosa, que tem um perfil completamente diferente do meu, e a gente se ama e a gente dá tudo certo com isso, né? Mas, às vezes, dá esses embrolhos, né? E ela resolve dizer assim, amor, amanhã eu tenho que sair umas 7 horas, eu vou precisar que você dê uma força para mim, faça tal coisa. A minha cabeça buga. Peraí, eu tenho que reorganizar tudo, então leva tempo para organizar. Então, isso é metódico. E tá tudo bem. Então, né, é o que a D está nos trazendo hoje. Tá? Mas respondendo a tua pergunta, existe uma personalidade que seja mais difícil de lidar? Na verdade, a resposta não está na personalidade, se ela é mais difícil de lidar ou não. Está na questão de eu me perguntar por que em mim certas personalidades me incomodam. Porque esse é o critério do Enneagrama, né? Não é no outro problema. Porque tem gente... Por que para mim é tão bom eu lidar com pessoas que facilmente sucumbem a uma ordem? Agora, alguém que me confronta, que me coloca contra a parede, que fala comigo de igual para igual, que olha nos meus olhos e me enfrenta, por que me incomoda? Né? Essa é a pergunta que eu preciso me fazer. Então, se ela quer saber mais, depois a gente vai organizar um curso do Enneagrama ou alguma coisa que o André esteja preparando, porque ele tem os projetos aí pela frente. Eu tenho mais 3 perguntas aqui só. Do Enneagrama. Tá bem. André, mas me fala também sobre legendários. Legendários. A minha última experiência de transformação emocional e espiritual que eu vivi. O Legendários, o conceito e o que envolve, né? O Legendários, ele é um movimento, tá? Direcionado apenas para homens, com o propósito de permitir que esses homens, né, vivam uma experiência de transformação e uma experiência com o que é chamado legendário número 1, que seria com Jesus, uma experiência espiritual. Com que objetivo? Transformar o caráter do homem, né? Trazer a ele a força que humanamente estamos percebendo que falta nesse momento, por uma série de critérios sociais, né? E não a força agressiva, não a força robusta, não aquela questão animalesca que a gente sabe que existe no homem, né? Mas o fato dele conseguir entender novamente o papel dele como homem na sociedade, num casamento, como líder e por aí vai. Então, o Legendários, ele é um movimento que ele vem com esse propósito. E ele acontece através de um retiro, né? As pessoas chamam de retiro,
Mas você passa por um evento onde você passa, de fato, são 4 dias e 3 noites subindo uma montanha, né? E ali você vai viver e experimentar muitas coisas que vão naturalmente te colocar em confronto com quem você 4 dias e 4 noites subindo. E 3 noites. 3 noites. Então, claro, em 3 noites, mas aí tu leva todo esse tempo para chegar lá. Parte do que envolve o Legendários é a gente permitir que a experiência seja única de quem participou. Ah, tá. O que eu posso comentar com vocês é que não existe um início, meio e fim. Você vive essa experiência, tá? Então, naturalmente, você parte de um ponto A, né? E você vai finalizar toda essa experiência num ponto B. O que acontece nesse caminho é o que realmente revela e transforma para o homem. Né? Então, essas nuances ali, a gente sempre toma o cuidado de permitir que quem participe possa viver. Porque o lema, né, do Legendários é desfrute o caminho. Então, eu me lembro quando eu estava me preparando, meu Deus, né, tinha que ter uma série de preparações e eu, mas como é que tem que ser, como é que não sei o que, eu ligava para um, falava com outro, tinha amigos que já eram legendários, e aí, como é que eu tenho que levar, não sei o que, e o que eles respondiam? Desfrute o caminho e segue a lista. Tu tinha né? que... Você recebe uma orientação e basta você seguir. E então, isso já faz parte do processo. E a gente costuma dizer que quando você decide ir para a montanha, que isso geralmente acontece meses antes, porque as inscrições acabam muito rápidas, você já está vivendo a montanha antes mesmo de subir. Né? Porque certamente muita coisa já vai começar a aparecer. E a gente sempre propõe, né? O homem que deseja subir a montanha, né, seja por qual motivo, que ele possa subir com um propósito muito claro. Que ele possa, a gente sugere, né, que suba com um propósito, né? Leva o teu propósito no teu coração e lá vamos ver como é que Deus te revela tudo isso, tá? E foi isso que aconteceu, né? Isso que a gente vive, que a gente experimenta. Qual é o propósito do André Machado? Quando eu subi, eu tinha 3 propósitos, né? Eu tinha o propósito de poder ter melhor controle sobre minha raiva. A raiva, ela é muito perigosa, né? Como é que eu vou dizer? Traiçoeira. Né? A raiva, ela é traiçoeira. Por quê? Porque a gente pensa que a raiva, ela se expressa só com aquela pessoa que fala alto, que chuta uma cadeira. Eu vou te dizer que essa pessoa que é assim, muitas vezes ela está sendo muito mais sincera com a raiva dela do que qualquer um de nós. Tá? Porque a raiva não expressa, né? Ela traz muitos problemas. E muitas vezes quem sofre mais com isso não são as pessoas que estão enxergando quem a gente é, são as pessoas que conhecem verdadeiramente quem nós somos. Né? Então eu fui com o propósito de poder ter um maior domínio a respeito dessa raiva. E os outros 2 propósitos é que Deus me revelasse aquilo que realmente importasse na minha vida, né? E que Ele me dissesse qual era o propósito que Ele tinha para a minha vida. Né? Então, Tiveste êxito em tudo isso? O último que é entender o meu propósito é um processo que está acontecendo. Embora essa revelação venha acontecendo gradativamente. Né? Até quando a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes dessa entrevista sobre... mas André, como é que estão os teus projetos e tal? Então, parte da mudança envolve essa experiência. Né? E quando eu pedi que me revelasse aquilo que realmente importa, aí já vem... outras nuances que um autoconhecimento, entendimento das emoções já estavam tão claras, mas era mais difícil de aceitar. Sim. Né? Então, quando a gente vive a experiência, ok, acho que está na hora de eu abrir mão disso, né? E quem sabe caminhar por caminhos que sejam mais importantes. E tá tudo bem, eu acho que dá para revelar, né, na importância do status o status que o status tinha na minha vida, né? O quanto o status dominava a minha vida, né? O quanto estar à frente era importante, o quanto ser reconhecido e ter louvores era importante. E quantas escolhas eu fiz para seguir por ali, né? Muito do caminho do André de querer treinar gestores, empresários. Isso é maravilhoso, o André treina empresários, olha como soa bacana, né? Mas aquilo ali não era algo que preenchia. Era algo que preenchia o status. Né? Então, durante um tempo, surgiu como um efeito maravilhoso. Mas, de alguma forma, isso hoje já não faz tanto sentido. Né? E não fazer sentido exige, muitas vezes, a gente ser congruente com isso. Na medida que eu me dei conta disso, eu passei a mudar. Né? Passei a fazer as mudanças necessárias. Só que isso leva tempo, né?
Não é da noite para o dia que você faz uma mudança de transição de carreira, não é da noite para o dia que você toma decisões diferentes em relação à tua vida pessoal, né? Não é da noite para o dia que você passa a agir diferente como pai em relação aos teus filhos. Então, essa transformação ela acontece. E eu diria que talvez vá continuar a vida inteira. Né? Você não consegue estar num ponto onde, ok, aqui eu estou iluminado e pronto, né? Não preciso mais mudar. Não. Mas hoje é isso que faz parte desse processo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou ter que trazer de novo o Enneagrama bem rapidinho, mas aí Opa. Não, é que assim, quando tu falou em status e tudo mais, eu acabo trazendo à memória o Enneagrama, o perfil que tu tens. Sim. E duas personalidades que estão ali por perto, né? Muito bem. E uma delas é a vaidade. Exato. Então, assim, a busca pelo status não faz parte da vaidade, faz parte da tua personalidade e tá tudo bem. E agora, colocando dessa forma que tu fizeste, é como se fosse uma coisa que não era legal o que tu estava procurando. Entendi. Status. Legal. É bom que você me pergunte isso para esclarecer para quem ainda não sabe sobre Enneagrama e tal, né? A minha personalidade, tá? Um tipo 6, né? Com as variantes do instinto sexual, ou seja, são instintos que a gente estuda. Então, quem buscar o conhecimento, tem livros que falam sobre isso, então tranquilamente você vai entender o que representa. Então, é uma variante que traz mais agressividade no comportamento. E com emoções secundárias chamadas vaidade e raiva. Tá? Quais são as características da vaidade, né? É você, de fato, buscar o reconhecimento, a valorização das pessoas, estar aos olhos das pessoas, correto? Então, o status representa isso. O que é o grande detalhe quando você começa a tomar consciência disso? O detalhe não é você querer reconhecimento e status, correto? O problema não é esse. Eu continuo sendo uma pessoa que eu gosto de valorização. Se vocês me permitem, eu queria dar um exemplo rápido disso. Vai. Pode ser? Tá. Teve uma situação que a Rossana, minha esposa, né, maravilhosa, beijo pra ela, amo demais. Nós tivemos uma inauguração ali e tal, e ela olhou pra mim e fez assim, e eu quero agradecer a você por me apoiar a vida inteira. Né? E aí eu fiquei ali, que ótimo, obrigado. Né? Adorei os louvores, palmas e etc. Cheguei em casa e ela... Tu tá bem, eu digo, mais ou menos. Mas por quê? Não, sabe o que é? Quando você falou aquilo, na verdade eu tinha uma expectativa que você dissesse que você, né, o que eu fiz, né, como foi que eu construí, o que eu transformei na empresa e tal. Eu esperava que você dissesse isso, não que você simplesmente dissesse que eu te apoiei a vida inteira. Muito simples. Aí ela assim, puxa, mas eu falei de ti. Quer dizer, para ela a consideração é importante, para mim é valorização, são coisas diferentes. Né? Mas por que é interessante a gente saber disso? Porque eu posso saber lidar com isso e inclusive falar para as pessoas, eu espero isso. Né? E aí a pessoa pode me entregar, mas eu também posso entregar para essa pessoa o que ela espera de mim. Uhum. E emocionalmente isso é muito saudável. Então o que aconteceu? Teve uma outra situação que eu estava com a Giovana, tinha acabado de nascer, né? E acordou no meio da madrugada, eu peguei e comecei a fazer a naninha. E ela fez um vídeo e postou. Casei bem. Né? Quando eu olhei assim, olha aí, né? O Instagram inteiro enxergando que pai eu sou. Quer dizer, isso é uma valorização. Sim. E eu gosto desse reconhecimento. E tá tudo bem ser assim, né? Não tem nada demais. Agora, quando isso passa a dominar as minhas decisões a ponto de ferir valores e tornar a minha vida incongruente com aquilo que eu desejo, aí é um problema. Então, o que eu estava percebendo? Que na busca do status, eu estava rompendo valores importantes. Sim. E na minha lista de valores, para todos os treinamentos, cursos que eu participei, família sempre ficou entre os primeiros lugares, né? Deus, família e por aí vai. Presença de família, viver com a família, fazer as coisas junto. Eu sou grudento, eu sou assim. Então, eu gosto de fazer coisas com a minha esposa, eu gosto de fazer coisas com as minhas filhas. E quando vê, eu estou caminhando por um tipo de carreira que me tira dentro de casa durante muito boa parte do tempo. Você entende? Aí não faz sentido. Para a obtenção do status. Né? Então, peraí, eu preciso tornar congruente. Né? Eu estou apenas valorizando o status e esquecendo de valores importantes. Aí não vai funcionar. Esquecendo a tua essência, na verdade. E o que acabava acontecendo, né? Que aí você começa a se dar conta de muita coisa. Você vai, caminha muito tempo. Em algum momento você começa a não querer. É como se desanimasse naquele projeto. Não é isso, não faz sentido. Né? E você começa a procrastinar, sabotar e não entende o porquê. Mas você vai justificar o quê? Viu? Não dá certo. Mas no fundo não é isso. É você não estar sendo congruente com aquilo que está dentro de ti mesmo.
Tá? Tu acha que o corpo, de uma certa forma, sem tu te dar conta, sem tu começa a sabotar e isso não faz sentido. Poxa, mas até ontem havia uma paixão ardente e agora não quero mais. O corpo começa a te dar esses sinais assim? Começa. A psicologia psicossomática fala muito sobre isso, né? Parte do caminho de entender de eneagrama no meu caso, é você ter a formação para a terapia haitiana, que é uma terapia corporal, e você passa a entender que, emocionalmente, nós criamos bloqueios físicos no corpo, a ponto de somatizar. Tá? Então, já aconteceu várias vezes. Do nada, uma pessoa ficou rouca, perdeu a voz e ficou tempos assim, até resolver uma questão emocional que voltou a falar. Né? A voz passou a ser fluida de novo. Mas por quê? Porque essa trava que acontece nessa região, ela tem um propósito. Ela tem uma função no corpo. É impedir que o teu racional conecte com o emocional. Certo? Então, nessa função, muitas vezes você está racionalmente decidido. Esse é o caminho que eu quero. Mas lá dentro, no fundo do teu coração, tem uma vozinha que já está te dizendo, você tem que largar isso. E a parte mais dolorosa do autoconhecimento é você ter que desapegar daquilo que você já foi. Sim. Essa é a grande dor, né? Então, você passar por uma sensação ruim de que talvez você já não represente mais tudo aquilo que você era. Isso é doloroso. A gente chama isso de, inclusive, como é que é a palavra? Você está passando por um luto, né? Você está se desapegando de um eu que não representa mais quem você é hoje, não é? Isso vai gerar dor. Interessante. Só que no gerar dor, muitas vezes a nossa personalidade vai lutar para se manter nesse caminho. Por quê? Porque ela não quer passar por essa dor. Mas é essa dor que transforma. Correto? Então, o que acontecia muitas vezes, né? Durante muito tempo, muitos anos, sempre vinha uma vozinha dizendo, né? Tá exagerando, tá muito tempo, não é legal. Aí já ia, aquilo que entusiasmava num primeiro momento, você ia às vezes atender um cliente, você ia fazer alguma coisa, você já não ia com todo o ânimo que você vivia antes. Você começa a perceber que outros locais que você transita, você tem muito mais ânimo do que está ali, né? Mas até tomar consciência, o que quer dizer isso tudo, leva tempo. Então, você desapegar disso também é doloroso, tá? Então, esse é o caminho. Né? Assim. E aí vem o batismo. Bom, tá, o batismo foi uma experiência de, como eu posso te dizer? Será que Deus já não estava, tipo assim, filho? Totalmente, sim. Na verdade, assim, não tem uma folha, e isso eu já sabia antes, não é uma questão de ser cristão ou não, né? Eu sempre me considerei cristão, eu apenas era conduzido por uma ideologia diferente do evangelismo, mas cristão eu sempre me considerei. Então, não tem uma folha de árvore que caia que não seja a vontade de Deus, essa é a grande verdade, ele é o todo, né? Então, no desejo dele de ser o todo, inclusive a forma que eu conheci a Rossana, não tem dúvida que é dedo de Deus, né? Eu já tinha uma noção disso. E aí vem o ponto, né? Às vezes, toda essa história que a gente vive, ela tem uma representatividade de propósito aos olhos de Deus. Porque para eu poder curar pessoas, eu poder ajudar pessoas a se curarem, olha o quanto eu precisei olhar para mim mesmo, entendeu? E entender um pouco dessa realidade. Então, tem toda essa caminhada. Mas sobre o batismo foi uma escolha depois de ter duvidado da fé, né? Depois de ter duvidado de Deus, mas ter vivido experiências que só Deus explica. Basicamente isso. Isso parte, inclusive, da empresa, né? Hoje, a empresa onde ela se encontra, como as coisas aconteceram, como é que a gente foi parar no local onde nós estamos. Né? Não havia qualquer tipo de recurso financeiro para fazer uma transição, uma mudança daquelas. Inclusive, os dados, né? De planilhas, de planejamento, de projeções, tudo científico, material, tudo que era racional ao humano, dizia que se fosse feita a mudança, a empresa sucumbiria. Só que a minha esposa, que é evangélica já há mais tempo, desde 12 anos, se eu não me engano, né, ela sentou e me confrontou. Eu confio em Deus e nós vamos mudar. E eu querendo... Eu que mando nessa casa. Pode ser. Naquele momento foi muito bem o jeito que ela conduziu, mas ela colocou Deus, tá? Deus comandou bem. Aí, o que acontece? Eu coloquei nas costas dela a responsabilidade. Então, vou confiar no teu Deus.
né? Mas vai ser em ti, porque não Deus, porque eu acho que não é bem assim. Só que aí, muita coisa aconteceu. A gente, em questão de um mês ali, o que aconteceu na empresa, a maneira que as pessoas chegaram até nós, a forma que a empresa começou a prosperar, a crescer, a fluir, as pessoas que cuidavam, né, e nos ajudavam ali na parte financeira, olhavam para nós, meu Deus, como é que isso pode estar acontecendo? E a minha esposa dizia, o quê? Eu sei, é Deus que está me caminhando, está conduzindo. Isso foi uma experiência, né? E depois disso, eu sempre tive uma opinião, né? Eu não posso discutir com você algo do qual você tem domínio e eu não tenho. Então, na medida em que você tem domínio de conhecimento, eu entendo que eu não posso me envolver nisso. Por exemplo, a minha caminhada foi muito... eu tive parte do cristianismo pela Igreja Católica, depois, boa parte da minha vida eu fui espírita, né? Até que, então, eu me tornei evangélico. E nas discussões sobre esses temas religiosos, eu não conseguia ter subsídios bíblicos para poder confrontar. Isso me incomodava. Então, eu fui estudar a Bíblia, com o único propósito de provar que o espiritismo estava certo. E acabou que Deus se revelou para mim, né? E nesse movimento de revelação, ele também trouxe muita transformação e cura a respeito de muitas coisas sobre o meu caráter, né? Mas a experiência mais incrível foi o fato de que eu tive uma separação da minha filha. Ela foi morar em Portugal com a mãe dela em 2018, né? E nós ficamos 4 anos sem nos ver, apenas ligação, vídeo, essas coisas. Ela veio para o Santana do Livramento, ficou 3 meses, depois retornou. E eu sempre tive no meu coração o desejo de que minha filha pudesse continuar morando comigo. E isso foi preciso muita coisa, né? Primeiro porque eu já era um homem casado com outra mulher, então eu preciso honrar a mulher que eu tenho dentro de casa e eu não posso simplesmente impor todas as condições que envolvem a minha vida. Eu precisava que ela pudesse estar apoiando, né? E aí foi necessário um processo para que tanto ela quanto eu amadurecêssemos para isso. Deus amadureceu a minha esposa para chegar um dia e dizer para mim, se tu queres que a tua filha venha morar conosco, eu aceito. Então esse foi o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, eu sempre quis que a mãe dela pudesse mudar o pensamento, né? Pudesse mudar a opinião sobre deixar ela vir para o Brasil. E ela sempre foi resistente, a ponto de a gente tocar no assunto e ela rapidamente cortar ou se irritar com o assunto. Então eu passei a pedir, né, a fazer as minhas orações para que Deus pudesse fazer esse movimento. E no exato dia em que um pastor que foi muito importante na minha vida, né, pastor Renato, que ele trouxe um conhecimento da Bíblia para que eu pudesse estudar, ele fez uma oração comigo, perguntou, né, sobre você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu aceitei. Naquele dia, eu tenho até hoje a mensagem, por volta de 28 horas da noite, a Júlia, minha filha, me manda uma mensagem dizendo exatamente assim, pai, eu jantei com a mãe e eu tive uma conversa muito madura com ela. E eu disse que a minha vontade era morar contigo. E ela me autorizou. Que lindo. Então, essas experiências, né, que até então para mim era muito claro que demoraria, que seria difícil, aquilo ali revelou muito da bondade de Deus na vida das pessoas, né? E tem muito mais coisa que eu poderia contar, que talvez fosse um motivo de uma entrevista de testemunho, porque tem história. Sim. Né? Mas eu vejo que esses 2 pontos foram fundamentais. Depois disso, a gente, aí sim, né, como entendendo um pouco mais os princípios bíblicos, aí eu resolvi, junto com a Rossana, a gente resolveu dar uma alinhada, digamos, nesses princípios. Casamos, eu me converti, me batizei, né? Então a gente tratou de fazer tudo isso. E aí os nossos amados pastores, o Felipe e a pastora Keila, foram cruciais para tudo isso, para que isso acontecesse. Que maravilha, né? A gente que te conhece há um tempinho, dá para perceber no semblante, assim, do novo André. Ah, muito bem. Né? Que bom que a gente pode perceber André, isso. olha só, nós temos uma direção que fica ali pontuando, dizendo que o tempo está acabando. Sim, muito bem, que importante. Não sei o quê, e tudo mais. Então, a gente vai passar para o último bloco. Tá ótimo. Tudo por bloquinhos, né? Sim, então, importante. Tem que ser tudo metódico. Tem que ser tudo metódico. Tudo funcionar conforme a regra. Senão vem a raiva. Eu achei Exato. que era o signo dela, mas acho que não. É maior. É maior. Mais embaixo. Buraco mais embaixo. Depois você conversa com ele para te entender como tá. Pode deixar. Mas vamos lá, Lu. Vamos perguntar para ele. Tá bem.
As perguntinhas apimentadas que fazem parte do Pode Pimenta, ok? Ótimo. O que é mais difícil, dominar o corpo ou dominar a mente? Dominar a mente. Um comportamento humano que mais te irrita? Prepotência. Vai, Lu. E um comportamento humano que mais te inspira? Coragem. Deixa essa que eu pergunto. Eneagrama, cura ou confronto? Transforma. Uau! Psicanálise, caminho ou labirinto? Ferramenta. Essa não estava aqui, é caminho ou labirinto. Tá bem. Já utilizou já usou a inteligência emocional para não perder a cabeça em casa? Já perdi também. E se suas filhas descrevessem você em uma palavra, qual seria a palavra? Será que cada filha descreveria Provavelmente de uma maneira? sim, provavelmente sim. A Júlia fala muito sobre, como é que ela fala? Conselho. A Luana tá numa fase que é papai rei, né, para tudo que é lado. E a Gigi, ela tá numa fase que é papai colo. Então é o que eu posso, é o que a gente vive Agora, assim. e se a Rossana descrevesse você em uma palavra? Quer que eu ligue para ela ou tá bom? Pode ligar, é uma boa. Mas eu penso assim que cumplicidade provavelmente seria uma palavra que provavelmente viesse dela, assim, né? Pela maneira que a gente conduz hoje a nossa relação. Tu sabe que quando deste agora o exemplo da comemoração que vocês fizeram, e ela falou assim, como é que ela falou mesmo de ti? Eu quero agradecer o meu marido, né? Pelo apoio que ele sempre deu. Uma vez a gente teve também uma comemoração na corretora. Sim. E aí as pessoas tinham que falar alguma coisa, né? Pra mim, especificamente. Aí todo mundo falou. Daí quando chegou no André, ele falou, sabe o quê? Ai. Socorro. Ai. Ele falou assim, eu faço todas as palavras a minha. Olha só, viu só? Tu viu quanto elogio tu recebeu do teu marido? Tudo aquilo que tinham dito, mas aí depois a gente conversou, eu falei que era importante pra mim. Perfeito. Aí ele passou a falar sempre. Isso é autoconhecimento, tá? Isso é fundamental. Boa parte das brigas acontecem porque eu não consigo dizer pro outro aquilo que me fere e aquilo que eu gosto de receber. E eu espero que o outro saiba o que eu gosto. Exatamente. Sim. Muito bem. Uma situação o que te faz sentir plenamente vivo? A última pergunta para nós encerrar. Desafio. Sim. Projetos agora, rapidinho, em 30 segundos. Projeto que tu tem agora para 2025. O Legendários, ele vem forte. Um projeto que une o cuidado do corpo com a mente, né? Principalmente do ponto de vista do autoconhecimento. E sigo sendo empresário do fitness. A academia, graças a Deus, está prosperando. Qual é o nome da academia? É o Centro Funcional VS. Muito vamos bem, continuar nesse projeto. Tá bem, então. Nós agradecemos muito a presença do André. Eu acho que foi de extrema valia. Aliás, faltou tempo, como sempre, né? Porque é um assunto, assim, desafiador. Ele é... A tua força não tá só nos músculos, porque tu é um homem forte. Muito obrigado. Tá também nessa inteligência toda, nos resultados que tu tem, que tu olha para dentro, tu entende. E tu também é um grande amigo, uma pessoa que nos ajudou bastante, segue nos ajudando pessoalmente e profissionalmente. A gente espera muito que todos tenham gostado. Querem saber mais a respeito do André? Sigam ele lá no Instagram dele, acompanhem ele e a Rossana também na academia, que são maravilhosos. E até a próxima, meus lindos. Patrocinadores, Ótica Ricardo, que está conosco, já na segunda temporada, Riscale Corretora de Seguros, Terra Sul, Boutique Moça Bonita, Espaço Frida, Clínica Dr. Danilo Soares e Doutora Fernanda Delgado.